a gente precisa também falar do outro lado. Para continuar, também falando de aprendizagem, mas mostrando para a gente uma outra vertente, um outro ponto dessa aprendizagem, a gente tem aqui a Firjan Senai, que vai explicar para a gente como é a aprendizagem no sistema socioeducativo, para aquele jovem que está inserido nas medidas socioeducativas, que teve conflito com a lei. Uma salva de palmas para o senhor Gil Mairon. Olá, boa tarde. Obrigado a todos aí pela presença. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a medida socioeducativa, né? Nós também trabalhamos aí, gostei de ouvir aí o CIE falando, né, da aprendizagem. A gente também trabalha aí muito na aprendizagem há muitos anos. Mas antes de começar, de fato, da medida socioeducativa, vou fazer uma breve apresentação do Senai, do que é o Senai, como é que é a nossa história, de um modo geral. Se eu pudesse falar aqui um pouquinho também de aprendizagem, eu falaria um pouquinho sobre a minha história. Minha história também começa lá atrás, com 14 anos de idade, hoje eu tenho 51 anos, e comecei no Senai com um curso de torneiro mecânico há muitos anos atrás. À tarde eu ia para a fábrica e de noite eu estudava, né? Então, assim, a vida continuou, eu continuei a estudar, enfim, fiz faculdade e hoje eu sou o diretor da escola. Tá? Mas, então, vamos nessa. Vamos passar. Então, eu quero dizer para vocês quem somos nós primeiro, quem é a Firjan Senai Friburgo, como é que ela se comporta hoje, né? Então, assim, às vezes a gente, né, não conhece a história da nossa escola aqui em Friburgo, mas ela é uma escola muito antiga. E ela tem uma representação muito, muito, muito grande na construção das indústrias de Friburgo. Para vocês terem uma ideia, indústria como a Ela são ex-alunos do Senai, aprendizes, menores que trabalharam na AGA e hoje são donos da empresa. Empregam nada mais, nada menos que 300 pessoas. A Icero também, ex-alunos ferramenteiros que montaram a escola. E aí, se eu for citar, a Plastec, a maior empresa de persiana do Brasil está aqui em Friburgo, as duas maiores. Enfim, então isso tudo passa pela história do Senai. Então, o Senai, ela é uma instituição, como muitos podem até achar diferente ou coisa assim, é uma instituição pública, ela não é pública, ela é privada, né? Porém, ela recebe recursos, não do governo federal, digamos assim, mas recebe um repasse dos empresários que vai para a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, e que repassa para a gente. Toda vez que muda a política do governo, entrando novos governos, a gente sofre ameaça. E todos falam, a gente ouviu falar agora há pouco, né? Vamos meter a faca no sistema S. Muita gente aplaude, mas não sabe o que a gente faz. Então, hoje em dia, é olhar dois cenários. Cenário, Brasil com sistema S e Brasil sem sistema S. Será que vai funcionar? Então, assim, é uma questão, né? Eu aproveito a oportunidade para dizer isso, porque para formar um pouco dessa massa da opinião pública, muitas das vezes. Então, assim, fazer educação profissional para a indústria não é coisa fácil. É uma coisa que está no nosso sangue, no nosso DNA, há muito tempo, né? Então, nós nascemos, sim, nós somos pessoas jurídicas, nós somos sem fins lucrativos, porque a nossa receita tem que ser, o que recebemos e o que sai tem que estar zerado, sem lucro. E isso, eu posso dizer, pelo menos pelo Rio de Janeiro, que isso não acontece. É bem distribuído todas as questões de receita, de lucros, enfim. Então, assim, a gente trabalha também com programas da modalidade de menores aprendizes, então são os cursos de aprendizagem, como o CEECO falou aqui. Nós trabalhamos com os cursos de qualificação profissional, são cursos que ele tem a carga horária mínima de 160 horas e vai até 800 horas. Né? É uma modalidade que serve para jovens de 16 anos até os jovens de 90 anos de idade. Então, qualificação profissional, modalidade que tem de 16 a 90 anos de idade,
E assim vai. Não há restrição. A restrição para fazer qualificação profissional é apenas a escolaridade, a idade, enfim. A idade não, a escolaridade é a idade de menor de 16 anos. Menor de 16 anos de idade não pode fazer qualificação profissional, essa modalidade. Por quê? Porque está, né, defendido pelo ECA, né, pelo Instituto da Criança e Adolescente, né, que ela deveria estar na escola. Então, assim, ela não poderia começar a sua formação na qualificação, não na aprendizagem, na qualificação com menos de 16 anos de idade. O curso técnico, são para aquelas pessoas que já iniciaram o ensino médio e estão cursando o segundo ano do ensino médio. Né? Então, o curso técnico ele dá uma habilitação profissional, onde você pode fazer seu registro profissional. CREA, no Conselho de Química, no Ministério do Trabalho, que são as pessoas formadas em Segurança do Trabalho. Acho que já teve uma palestra dessa aqui pelo Kleber, né? De coisas do tipo. Ou curso de aperfeiçoamento, são as pessoas que já estão no mercado e voltam para fazer uma atualização pequena daquele conhecimento que ela já tem. Por exemplo, eu sou um padeiro e quero aprender sobre massas finas, fabricação de massas finas, fabricação de biscoito, coisas novas que estão ali. Né? Então, essas pessoas podem voltar e fazer os cursos de aperfeiçoamento profissional. Né? Então, essas 4 modalidades. Nós também temos hoje a educação superior, ofertada hoje lá no Senai Rio, no centro. Tem educação presencial, técnica presencial, curso de engenharia de soldagem, na área de automação, graduandos em automação, de mecatrônica, enfim, o Senai também trabalha com os cursos superiores na área tecnológica. E quando eu falo da área tecnológica, eu, né, até digo para muitos, né, para pensar um pouco sobre a estrutura técnica que a gente tem. Né? Ou seja, eu posso falar aí por baixo, hoje, aqui no Senai, o nosso investimento da mecânica, só o que tem na mecânica, a gente deve ter por baixo de 10 milhões em equipamentos. É forte, equipamento de indústria é forte, é caro. Né? Então, assim, não são coisas fáceis de fazer. Né? Então, vamos lá. Tem a educação à distância também. Então, volta a tela. Não, pode avançar. Aqui, o Senai nasceu lá em 22 de janeiro de 1942, por decreto-lei de Getúlio Vargas. Naquela ocasião, o que aconteceu com o Senai? O Senai tinha... o Brasil estava num processo de transformação social, muitas indústrias se estabelecendo no país, e Friburgo também tinha essa questão aqui, né? Porque a gente sabe que a antiga Filó, ela nasceu lá nos meados dos anos 1900, não é isso? Todo mundo sabe disso? Então, havia muita deficiência de pessoas para trabalhar na indústria. Então, você tinha Ipu, tinha Filó, tinha uma série de outras indústrias que já estavam aqui em Friburgo e que carecia de mão de obra. Então, passa pela nossa história. Friburgo foi a terceiro município a ganhar um Senai. Só para você ter ideia da relevância que o Senai tem hoje em Friburgo. Portanto, nós estamos falando que o nosso Senai fez agora, em setembro, 76 anos de existência. É uma coisa de louco, né? 76 anos. Então, ele sempre esteve aí, formando pessoas, né? A história da Água passa pela história do Senai, a história da Filó passa pela história do Senai, a história da Ipu passa pela história do Senai, a região da indústria de cimentos passa pelo Senai, as confecções que estão passam pela história do Senai. Todos eles. E, graças a Deus, né, a gente vem atendendo isso através da cota de jovens aprendizes. A gente tem uma história muito sólida em Friburgo, de fato. E vem se renovando a cada dia. O Senai, hoje, ele está muito moderno. Para vocês terem ideia, mas muito moderno. Ele tem um Fab Lab, que é o que eles chamam hoje de revolução da informática. No mundo, só tem 1.400 Fab Lab. No Rio, tem em torno de menos de 20.
o nono, ou melhor, o terceiro ou quarto do Rio, e o segundo do Senai, foi feito aqui em Friburgo em 2017. O Fab Lab, que tem as impressoras 3D, as máquinas de corte laser, temos uma metodologia baseada no design thinking, entende? Então, assim, super revolucionário. Acabamos de receber esse ano 3 braços robóticos da ordem de R$250 mil. Braços de robóticos, e já está conversando com a questão da indústria 4.0, que é para ela que a gente trabalha, né? Certo? Então, assim, temas muito legais. Essa semana está acontecendo a Free Pão, né? A Feira do Pão. Nós estamos lá com a nossa padaria. Né? Então, é isso, né? Então, a gente vive... Em 1944, o Senai passou a ter 1% da receita do que é passado para a CNI, 1% da receita das indústrias é descontado direto na fonte. A CNI fica com uma parte e a outra parte vai sendo distribuído pelas escolas. No Rio, nós temos 28 escolas, certo? 28 sedes, Senai. Aqui em Friburgo, nós temos 4 pontos de atendimento. Senai Moda, fundada em 2014, uma escola linda, maravilhosa, que hoje atende mais ou menos, está rodando 500 alunos ali, direto. E o Senai Centro, que ele ampara a padaria, que está ali hoje no endereço de Duas Pedras, na rodoviária de Duas Pedras, em cima da rodoviária de Duas Pedras. Ali a gente funciona com os cursos da área de alimentação. Padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, fabricação de bolo, enfim. E agora, para o ano que vem, entra os cursos de cervejeiros. No canteiro escola, nós temos a área da construção civil e um pouco da automotiva. A construção civil, onde nós temos pedreiro, confeiteiro, pedreiro, ladrilheiro, instalação de drywall, que é a construção seca. A construção civil hoje ela teve uma renovação tecnológica muito grande. Se você for olhar para os países de primeiro mundo, você não vê as casas sendo construídas em alvenaria, como é no Brasil. Já perceberam? Né? Hoje trabalha-se muito com steel frame, com a construção seca, que é gesso, que é uma série de outras coisas, tecnologias que está ali. A questão de planejamento com a tecnologia BIM, e não o AutoCAD. Né? Então, essa tecnologia toda que eu estou falando para vocês, não posso falar muito aqui, mas é muita tecnologia. E como a minha vida é tecnologia, a gente vai se empolgando, mas eu não posso me empolgar por aí, não. Tem lá mecânico de moto, tem empilhadeira, curso de empilhadeira, curso de NR35, que é trabalho em altura, enfim, tem uma série de cursos que a gente... Senai hoje tem no seu portfólio em torno de 1.000 cursos a ofertar. Hoje o Senai de Friburgo trabalha com 12 segmentos diferentes, nas diversas modalidades. Então, a nossa missão, de fato, eu já falei um pouco aqui, mas é formar e conduzir a indústria para o futuro, com a visão no futuro. Sempre com a visão no futuro. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui ouve dizer assim, a indústria 4.0, não sei o que lá, não sei o que, aquela coisa toda que a gente sabe. Eu não vou me aprofundar em indústria 4.0. Então, todo mundo está ligado à robotização, mas tem uma série de coisas. A indústria, melhor, a profissão do futuro, ela vai mudar. Ela está mudando, ela está em constante mudança. E por mais que você acredite que isso não vai atingir você, isso vai atingir você. Você acredita que no futuro, talvez, da costureira, ela não precisa trabalhar do mesmo jeito que ela trabalha? Você já pensou em trabalhar como costureira 8 horas por dia numa mesma máquina, 12 horas por dia numa mesma máquina? Você já pensou as doenças que saem dali por ordem do trabalho? Enfim, o que pode resolver essa questão? A tecnologia. Não é isso? Avançar. E por isso que as pessoas precisam também estudar e avançar no seu conceito de educação. Eu não estou falando de socioeducativo. Quanto mais esse pessoal, quanto mais essa galera que está em medida socioeducativa. Isso eu estou falando para nós que estamos aqui, ó,
entendemos que tem chance, vem de um bom berço familiar, não é isso? Bom berço familiar, veja bem. Se hoje eu sou o que eu sou, é porque eu vim de uma boa base, apesar da minha família não ter dinheiro. Né? Apesar da minha família não ter dinheiro, mas é uma família, né, estruturada. Então, quando você pensa numa família estruturada, você pensa, pô, eu cheguei aqui, que legal, eu cheguei aqui. De fato, eu sou feliz por ter chegado aqui. Mas quando eu olho para a minha história, lá para trás, é uma história, cara, que é da maioria dos brasileiros. É da maioria dos brasileiros. Será que outros têm a mesma chance que nós? Então, assim, o Senai, ele trabalha, tem essa missão de olhar para o futuro, né, de promover a inovação, como nós estamos falando. O Senai, não olhe para o Senai como fosse aí o seu pai que estudou lá, não. E não olhe para o Senai de 20 anos atrás. Ele não é assim mais. Então, quando vocês ouvirem falar de Senai, pelo menos Senai de Friburgo e até todo o Estado, pense que nós já estamos bem estruturados. Hoje nós falamos de plataforma Lean, que é produção enxuta, e está nas grandes indústrias da Alemanha. Por exemplo, a indústria 4.0, ela nasceu na Alemanha. O conceito é da Alemanha. Na verdade, nós estamos falando da quarta revolução industrial. Quando eu falo de indústria 4.0, eu estou falando da quarta revolução industrial. Lembra? Primeira revolução, nos tempos de Chaplin, lá, a segunda, lembra disso? A gente passou por isso tudo. Passou pela década de 80 e 90 na segunda revolução, talvez ainda a terceira, e agora nós estamos chegando na quarta revolução industrial, que é muito bonito eu dizer, indústria do futuro, indústria 4.0. Senai ainda não é indústria 4.0. Talvez aqui quem mais se acompanha um pouco dessa indústria 4.0 é a Stam Metalúrgica, através da Stamp Mold. Lá tem máquinas poderosas, que você programa e a máquina executa os serviços. Né? Talvez a gente ainda não é 4.0, mas estamos caminhando. Ok? Estamos caminhando. Então, olha só, nós trabalhamos com tudo isso, com laboratórios muito modernos. Hoje nós temos laboratórios, para você ter ideia, de eletricidade, de solda, de mecânica, de máquinas computadorizadas CNC, laboratórios de têxtil, da área têxtil. Nós temos laboratório de modelagem, laboratório de costureiro, laboratório de mecânica de máquina de costura. Nós temos laboratório de padaria, confeitaria, o Fab Lab, laboratório de mecatrônica, enfim, se eu for falar de todos esses laboratórios, só andando lá. Se alguém quiser ter uma oportunidade, dia 21 e 22 de novembro, nós teremos lá o Mundo Senai. São 2 dias, 21 e 22, que nós abrimos as portas da escola 2 vezes por ano para qualquer um. Palestras, visitar o Senai, entender as tecnologias, participar das oficinas. Eu vou ter oficina gratuita lá de robô. Eu vou ter oficina gratuita de montar sua impressora 3D. Como eu monto minha impressora 3D. Você vai aprender a montar sua impressora 3D em 4 horas. Você vai aprender a fazer uma oficina de silk screen. Você vai aprender uma série de coisas que está lá. Para a gente, entre dias 21 e 22, depois vocês vejam, podem ver a programação, ela está lá. Pode passar. E aí vai, né? Inovação, acho que já falei bastante, tranquilo. Né? Então, assim, a gente tem a teoria, a nossa, posso até falar um pouco da nossa aprendizagem, um pouco também aqui. Talvez a diferença que a gente tem é por ter os laboratórios. Então, por isso, a nossa carga de prática, horas práticas, sem estar na empresa, é muito grande. A gente valoriza muito a prática, a questão maker, aprender fazendo, certo? Então, assim, por isso nossos laboratórios, você aprende fazendo. A carga, dependendo do curso, ela é uma carga de 30%, 20% de teoria, o resto é tudo prático. Os alunos têm contatos diretos com o laboratório. Mas, claro que para eu entrar nos laboratórios, eu preciso ter estudado matérias antes, como as matérias de segurança do trabalho. Eu não posso colocar um aluno para trabalhar numa máquina sem ter tido os conceitos, não só técnicos, mas da segurança do trabalho também.
Você fala de doenças de trabalho, de qualidade do trabalho, de uma série de coisas. Então, por isso, nós somos muito práticos. Então, quando eu vou falar de fazer pão, você vai botar a mão na massa. Você vai levar a massa ao forno. Você vai experimentar a sua massa. Você faz pizza, é a mesma coisa. Então, assim, são ambientes que oferecem risco. Risco ao aluno, porque uma das responsabilidades, quando você desenvolve aprendizagem, é a supervisão. Você precisa ter a supervisão de alguém técnico, de um adulto, de uma pessoa, né? Que seja realmente habilitado. E isso nós temos os nossos instrutores, que são pessoas reconhecidas no mercado, pessoas que já têm, no mínimo, 5 anos de experiência, pelo menos têm a sua formação ensino médio pronta. Hoje a gente classifica os instrutores como pessoas que já têm nível superior. Houve um tempo, as pessoas que ainda me deram aula naquele tempo, quando eu ainda era aluno, as pessoas não tinham ensino médio sequer. Hoje não, hoje todos os instrutores do Senai são pessoas super qualificadas. Por exemplo, lá no curso de mecatrônica, são engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, pós-graduados em engenharia mecatrônica. São pessoas de nível alto. E técnica em eletrotécnica são engenheiros elétricos. E mais prático também. Então, em todas as áreas, na área de administração, em todas as áreas, são pessoas altamente capacitadas para estar ali. São pessoas que têm uma vivência muito grande. Eu digo vivência também, porque quando eu fui para o Senai, eu já tinha 16 anos de indústria, naquela época. Então, naquela época, eu já estava na indústria, já tinha curso superior, enfim, era uma época em que não era difícil, era difícil chegar à faculdade. Lembro dela ali, né, a menina de amarelo ali, né, ela é do meu tempo, é contemporânea minha na Faculdade de Santa Doroteia. Eu fiz matemática. Né? Então, assim, é legal isso, né? Então, veja bem, hoje o FabLab ele ali está ali, a realidade aumentada, equipamentos em 3D, enfim, eu não vou falar disso ali, mas é verdade. Eu convido a qualquer um de vocês para ir conhecer os nossos espaços. O FabLab hoje ele trabalha um dia por mês aberto. Semana passada foi o dia aberto. É toda sexta-feira, uma vez por mês, sextas-feiras, de 2 às 5 da tarde, você pode ir e conhecer o FabLab, entrar lá dentro, ver como funciona a máquina impressora 3D, como funciona a corte laser, e participar das oficinas daquele dia. A partir do ano que vem, vai ser toda sexta-feira, de 2 às 5. Isso é uma filosofia do FabLab mundial. Ok? É uma filosofia do FabLab mundial. Pode passar. Então, agora a gente já começa a entrar na questão da inclusão. Tá? O Senai, ele sempre trabalhou as ações inclusivas, quer dizer, sempre. O PSAI, que é um programa social de ações inclusivas, PSAI. Ele nasceu em 1999. Portanto, nós estamos falando de 20 anos, né? Que o Senai não é que nunca trabalhou, mas assim, mais estruturado, 20 anos trabalhando com a questão do PSAI, né? De programa social de ações inclusivas. Então, ali não há distinção do tipo de inclusão que nós vamos fazer. Isso é bom, é bem a gente entender isso, né? Então, a gente trabalha pessoas com necessidades educativas específicas. Por exemplo, eu posso dizer uma ou outra agora que a gente trabalha, a questão do surdo. Hoje eu tenho 2 instrutoras, ou 2 especialistas com problema de que trabalha as questões de Libras para o surdo, que é a Jaque Célia e a Suelen Emerick, né? Toda a turma nossa, se aparecer algum aluno surdo, né, ele pode se matricular que nós vamos atender. Todas. Ela fica junto com o instrutor, ela é do quadro, ela é minha funcionária. Então, o instrutor está aqui dando aula e ela está ali fazendo a tradução. Ela vai para a oficina junto com um aluno surdo.
E hoje nós temos vários alunos, alguns alunos nossos, que hoje trabalham, por exemplo, na Ambev, já trabalharam na AGA, já trabalharam na Filó. Então, são histórias que estão por aí, né? E que e eles retornam a todo tempo. Então, nesse momento, a gente tem lá, pelo menos 4 alunos surdos estudando conosco lá. Todos eles. Então, essa é uma dessas. Já tive aluno cego, a gente tem aluno deficiente, cadeirante, a gente não tem condições de atender muito por causa da questão que nós não temos uma escola ainda, infelizmente, isso é um problema, adaptada. Quando eu digo adaptada, eu estou falando com rampa, com elevador, com banheiro, de acordo com hoje deve ser feitas as edificações. O Senai Moda porque ele nasceu nesse conceito já. As outras escolas ainda não. A escola do Senai Centro, ela vai passar por uma reforma agora, começa mês que vem, e que ela vai se transformar. Vai ficar uma escola muito linda. Ano que vem vocês vão ver uma escola no centro muito bonita, com elevadores, com rampa de acesso. Então, é uma reforma que está custando R$2 milhões. Só a escola daqui do Senai de Friburgo na reforma. Né? E aí sim os cadeirantes terão mais acessibilidade. Mas mesmo tendo acessibilidade, muitas profissões que a gente, né, oferece, muitos cursos que a gente oferece, não tem condição dele, né? Como é que ele vai trabalhar numa máquina sendo cadeirante? Ainda a gente não consegue resolver. Né? Então, assim, tem áreas que vai ter que ser, né, áreas que pode e áreas que não pode. Infelizmente, essas pessoas elas ficam debilitadas, né? Elas têm problemas, né? A acessibilidade delas são muito graves, né? A acessibilidade, às vezes, não é a questão cultural, mas tem a questão também da mobilidade. Tem uns que têm os problemas culturais, né? Problemas como a gente vai falar daqui da socioeducativa, né? É outro problema, né? Então, assim, são vários. A deficiência, gente, é uma coisa... É muito ruim você ser deficiente, né? Porque a gente sofre um preconceito muito grande. Né? Eu penso que é complicado. A gente tem uma sensibilidade bastante grande com isso. E a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Sempre se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro não é coisa muito fácil. Né? Então, eu tenho muito orgulho desses programas de inclusão, tenho muito orgulho desses programas na qual a gente insere as pessoas, porque não é fácil. Não é fácil. Né? E aí vai. Então, na LI, a gente diz o seguinte, só com esse programa de inclusão, até o ano passado, a gente já atendeu 11 mil pessoas com necessidades educativas específicas. É muita gente. Em 20 anos, atendemos 11 mil pessoas. Complicado, porque eu sei que não conseguimos atender a todos. É um baixo número, sim. Se a gente for ver, em 20 anos, dividir isso, você está falando de 500 pessoas por ano, é isso mais ou menos que dá? Mais ou menos, né? 500 pessoas por ano. É pouco. É pouco. Você pensar bem, é pouco. É um bom número. Quando eu falo 11 mil, é algo grande. Mas ainda é pouco. Então, agora, a gente então começa aí uma breve análise sobre as medidas socioeducativas de liberdade assistida. Bom lembrar disso? Liberdade assistida, né, atendida pelo Senai, ali está errado, está 2010, não é 2007, desde 2007, vocês vão entender por que já. Então, as medidas socioeducativas em regime de liberdade assistida, quem são os jovens em medidas assistidas? São aqueles jovens que tiveram, assim, algum problema durante a sua adolescência, até os 18 anos, né, Adriano? Até os 18. De 12 a 18 anos de idade, jovens de 12 a 18 anos de idade, tiveram algum problema, seja por furto, pequenos delitos, ou delitos até bem mais graves aí. Né? Então, são esses jovens. Esses jovens, é claro que a sociedade, ela precisa... A sociedade não pode virar as costas para esse jovem, né? Simplesmente, e já rotulá-lo. Mas eu digo para vocês, eu também sou
pai, né? Eu tenho família também. Muitas das vezes, hoje a gente está vivendo num momento de polarização, né? Política, né? Polarização de ideologia, e muitas pessoas podem falar assim, isso não é problema meu, isso é problema da família, não é? Alguns têm esses pontos de vista muito radicais. Esse é um problema da sociedade, enfim, dessas coisas todas. Só que a gente esquece que, muitas das vezes, esses problemas, digo para você, ele pode te interferir em você. Amanhã, depois, você pode estar no alto de um morro, fazendo um trabalho de educação, dando aula lá, e ser atingido. É um problema de todo mundo. Você pode sair hoje para trabalhar e não voltar. Às vezes, porque você teve algum problema da ordem de um jovem, né, que, infelizmente, cometeu um crime, um delito contra você. Então, é um problema sério. Eu acho muito legal, viu, o Ministério Público hoje está discutindo isso, né, Adriano? Importantíssimo a gente estar discutindo isso, levando isso. Mas digo para você, não é fácil, não. Eu trabalhei um pouco com essa história aí, não é muito fácil, não. Também não quero dizer aqui que é fácil trabalhar com jovens, não é, não. Já posso afirmar para vocês, vivi um pouco disso, mas a gente não desistiu, não. A gente não desiste dessa história, não. Tá? Então, olha só. Eu vou apresentar 2 programas aqui, que é o programa Vira Vida e é o programa Aprendizes da Liberdade, que o Senai atendeu. Vira Vida e Aprendizes da Liberdade. 2 programas muito legais. Aí, quando eu falo Senai, não é só o Senai, não. SESI e Senai atenderam. SESI e Senai. Então, vamos lá. No programa Vira Vida, né, ele tinha aquele slogan lá, empregando o jovem e transformando para o futuro. Qual seria a lógica, o que seria o melhor desses mundos? A empresa que cumpre cota, ela poder tirar um jovem daquele e colocar ele para fazer a aprendizagem. Aprendizagem, sim, aprender um ofício. Ela poderia fazer isso, a cota é para isso. Aliás, a empresa, eu sempre, também acho que eu tenho que dizer uma coisa para vocês aqui também, tá? Lá atrás, quando nós nascemos, em 1942, toda a empresa estava cumprindo cota. E ela cumpria cota porque havia uma necessidade de formar pessoas para aquela profissão. Lá em 1942, meados dos anos 80, eu não sei se aqui tem algum empresário, será que hoje os empresários cumprem cota porque quer? Será que você desse a opção dele cumprir cota, ele cumpriria? Fala para mim aí, o que vocês acham? Olha, será? É ele ali, né? Não é muito fácil, não. Eu sei que eu lido aí, não é muito fácil, não. Tem muita gente que só cumpre porque é obrigatório. Mas, acho... Não cumpriria, não. Cumpria. Tinha vários aprendizes, trabalhavam com 3 técnicos e 2 aprendizes, estagiários. Comecei minha vida profissional através do CNPE. Se cumpriria, né? Mas não é a opinião de todas as empresas. Isso eu posso dizer, porque eu estou ali, eu estou vivendo isso. Né? É fato. É fato. Alguns não cumpririam. Ele só cumpre porque realmente ele é obrigado. Mas a gente viu aqui, é importante? Pergunto a vocês, é importante? Vocês viram a palestra agora de CEA, não é? É bom para a empresa. Então, assim... Oi? Ela poderia ser mais estimulada também por parte dos governos e tudo mais. Isso também é uma falha. É uma forma compulsória da empresa só cumprir a sua obrigação de dar oportunidade ao jovem, mas, no entanto, ela pode também moldá-lo de acordo com as suas necessidades e investir num profissional que não tem assim, vícios de outras funções, outros trabalhos, enfim, que ele já exerceu. Então, são 2 lógicas que poderiam ser discutidas, né, amplamente discutidas. A questão de você incentivar ao polo empresarial, principalmente da indústria, a contratação do jovem,
e, ao mesmo tempo, também é uma política que poderia ser melhor trabalhada pelas empresas. Se você investe num jovem, você, daqui a uns anos, vai ter um profissional super adequado para a política da empresa e tudo mais. Isso aí. Perfeito. Então, ao outro lado, que eu acabei de dizer, imagina se todos cumprissem a cota, muitos são autuados porque não cumprem a cota. E aí, cumprisse a cota com jovens socioeducativos, seria melhor? Com certeza, você está dando oportunidade ao jovem, né? Mas é claro que há ali também alguns riscos também. Como é que eu vou botar um jovem desse lá? Enfim, tem essa discussão toda. Claro que a gente sabe que tem. É bom a gente lembrar disso. Não é coisa fácil. Mas tem essa fração, de cada empresa com 7, aí possibilita aí um jovem aprendiz, não é essa a matemática? Então, eu acho que fica até bem fracionado, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem a obrigação por força de lei, e tem um ministério que fiscaliza, né? Graças a Deus. E aí você vê tantos jovens aí com oportunidade sendo dada. Eu digo para você que eu tenho 30 e poucos anos, 37 anos de profissão já. Eu não sei como é que teria sido a minha vida hoje, mas eu comecei por causa disso, né? Comecei por causa disso. Então, assim, eles aprendem toda a questão dos conceitos, português, matemática, né? No Vira Vida é isso, o programa é esse, profissionalização, desenvolvido pelo Conselho Nacional do SESI, o processo socioeducativo do Vira Vida é baseado em cursos profissionalizantes, construído a partir do alinhamento das demandas de cada mercado, construído a partir da demanda, né? E do perfil expectativa do jovem. Os jovens contam com aulas em português, matemática, orientação do mundo. Além disso, os alunos participam de atendimentos psicossociais, né? Então, a gente, como todas as instituições de ensino tem uma equipe multidisciplinar, psicólogas, pedagogas, né? Técnicos, supervisores e assim vai. Em 2018, mais de 100 jovens, entre 15 e 22 anos de idade, da Rocinha e arredores, foram selecionados para participar. Apostar na juventude é uma potência, um investimento social. Você vê bem, investimento social, né? Que também agrega valor à empresa. Destacou Alexandre dos... Pode passar aí. Né? O menino lá, eu devo ter cortado lá na hora. Aqui eu tenho alguns depoimentos assim, escritos lá do Rio. Eu, em Friburgo, eu não atuei com o programa Vira Vida, né? Porque ele estava associado a comunidades, mas de bastante baixa renda, Rocinha e outros lugares, assim. Então, essas medidas, você vê alguns depoimentos lá, olha. A primeira... Uma das beneficiadas é Ellen Albuquerque, 19 anos, que se viu obrigada a abandonar os estudos em 2016, quando nasceu seu primeiro filho. A jovem que sonha em ser psicóloga, ou seja, muitas vezes por trás do jovem a gente esquece que tem sonho. E aí a gente fala, e o de socioeducativa, aquele jovem do DEGAS e criado, será que ele tem sonho? Será que tem sonho? Deve ter, né? Será que ele sonhou em ser marginal lá? É isso que ele sonha? Não deve ser. Não deve ser isso que ele deve sonhar. Então, no Vira Vida uma forma de conciliar estudo, trabalho em maternidade. O projeto me deu uma oportunidade de resgatar a minha juventude e meus sonhos. Voltei a estudar e conquistei uma vaga de jovem aprendiz. Olha só, ela voltou a estudar e o sonho dela era conquistar uma vaga de jovem aprendizes. Então, essa menina não teve a chance de ser jovem aprendiz. Eu sei, aqui as escolas de ensino aí nossas, municipais, estaduais aqui, quantos querem? Eu queria uma cota para estudar no CEE, eu queria uma cota para estudar no Senai ganhando. Mas a empresa não tem tanta cota assim, não é? A empresa tem um número limitado. Quantos jovens ficam sem esse acesso? E esse jovem de socioeducativo, então, é enorme. Pode falar.
Pode falar. Na questão do quando as meninas apresentaram muito bem o desenvolvimento do trabalho CE e também no Senai. A gente estava discutindo isso também na semana passada, com relação à questão, das vezes, da demanda, da oferta, não preencher as necessidades hoje da sociedade, porque tem a ver também com o crescimento de economia, melhor também a aplicação dos recursos. Você falou da questão de meter a faca no sistema S, eu acredito que seja bem utilizado o recurso, mas poderia ser melhor, porque realmente é uma gama muito grande, né? É um valor imenso. Você imagina, eles atendem o número X de jovens, né, adolescentes, eles pudessem atender 4 vezes mais, como o Senai também, e tivesse também essa oferta do mercado em crescimento, talvez a erradicação do trabalho infantil nas áreas mais desenvolvidas do Brasil fosse possível. Essa é uma coisa concreta. Eu acho que tem até a ver muito mais do que a própria legislação, porque você vai oferecer uma possibilidade de escolha ao jovem, e eu tenho certeza que ele vai preferir, como você disse, né, atuar em qualquer segmento desse, a não ser, lógico, cada regra tem sua exceção, a partir de culturas, né, como a gente vê isso muito nas comunidades do Rio, por exemplo, né, que lá o tráfico exerce uma grande influência de assim, atração ao jovem pelo poder, pelas várias questões. Mas nesse sentido, eu acho que se a sociedade brasileira conseguir aumentar essa gama de recursos e esses programas aumentarem, com certeza vai melhorar em todos os sentidos essa questão do trabalho, erradicação do trabalho infantil. Então tá. Boa tarde, eu sou assistente social de formação e atuo aqui em Nova Friburgo como gerente da Proteção Social Especial na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu concordo com o que você falou e mais, a gente tem que pensar também na escolarização na idade certa desses jovens, porque a maioria dos meninos e meninas hoje que cumprem medida, seja socioeducativa, seja de liberdade assistida, ou de prestação de serviço à comunidade, ou ainda aqueles que estão na internação, obviamente não tiveram oportunidade de se escolarizarem na idade certa. E aí nós temos uma demanda enorme de meninos e meninas que precisam também receber, né, a profissionalização, mas quando chegam, não só no Sistema S, até no CIE mesmo, vai ser barrado pela escolarização. Então, assim, eu acho que a gente tinha que pensar em estratégias de inclusão desses jovens, desses adolescentes, até por conta da especificidade do momento da vida dele, né, por estar cumprindo medida que já sofre aí uma questão do preconceito, da exclusão e tudo mais, e principalmente sob essa perspectiva da questão da escolarização, para a gente tentar alinhar isso de uma forma que ele possa ter oportunidade de se escolarizar, né, com turmas específicas, não sei qual seria a melhor maneira, mas não excluí-los desse processo de profissionalização que ele, mais do que nunca, precisa, até para sair daquele trabalho que ele vinha fazendo anteriormente, que a maioria dos meninos e meninas que cumprem medidas hoje são por conta da exploração do trabalho, né, principalmente das piores formas, que é o tráfico, a exploração sexual. Então, assim, óbvio que eles não tiveram oportunidade de estudar. E vai ser difícil também incluí-los num processo de profissionalização e aprendizado, se exigirem dele essa escolarização. Obrigada. Obrigado. Mas isso a gente vai chegar, já você vai ver uma das... Eu não sei, a gente vai trabalhar não na causa, agora a gente vai ver mais à frente. Onde eu vi isso? Eu vivi muito pouco a questão do acompanhamento, mas eu tenho algumas experiências que vai responder exatamente o que você falou aí, né? Então, assim, não vou ler os outros 2 depoimentos, mas são histórias de sucesso do programa Vira Vida. Aqui eu tenho um outro programa, que é a qual a gente agora entra, então, que é o programa Aprendizes da Liberdade. Esse é o programa, de fato, que trabalhou a questão dos jovens do CRIAD e do DEGASE que eu acompanhei. Tá? Esse programa nasceu em 2007. Ele não existe mais no Sistema S.
Então, ele nasceu em 2007 e terminou em 2016. Mas como é que esse programa nasceu? Esse programa nasceu porque, lá em 2007, né, o Brasil estava naquela onda do petróleo, né, e então, assim, aquela necessidade de formar gente, né, nós vivemos aquele boom todo, e aí, em 2007, o governo estadual, portanto, não é nacional, o governo estadual mais o Ministério da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, formaram, sim, um convênio que era para atender as pessoas, os jovens que estavam em medidas socioeducativas, principalmente os jovens de LA, Liberdade Assistida. Né? Então, você entrar no site da Firjan, você ainda vê essa página lá, ali embaixo que eu coloquei. Né? Então, ele foi um programa que também atendeu a SEAP. Eu não sei se todo mundo sabe o que é SEAP aqui, mas SEAP é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Né? Ou seja, o que significa dizer? O SENAI atendeu dentro dos presídios. Dentro dos presídios. Não só os que estão em semi-liberdade, né? Os DEGASE, criados, mas dentro dos presídios. E foi um atendimento grande, enorme, onde nós mobilizamos unidades móveis. O que é unidades móveis? São aqueles caminhões que tem um laboratório dentro. Como é que nós levava a estrutura? Lembra que eu falei no início? O SENAI ele é marcante pelo seu laboratório, não é isso? A prática do fazer, botar a mão na massa. Então, a gente levou máquinas de solda, nós levamos unidades móveis, caminhões de solda, caminhões de costura, caminhões de bolsa, fazer cinto, bolsas, essas coisas todas. Nós levamos essas profissões para dentro do presídio. Então, foi grande esse nosso atendimento, um atendimento enorme. Então, esse também em regime fechado. Esses cursos, a maioria dos cursos, tinha duração, como eu disse no início, era um curso de qualificação, não era de menor aprendiz. O menor aprendiz precisa da cota da indústria. Esse não é isso, esse é qualificação. É mais ou menos mesmo curso, só que na modalidade de qualificação. Então, os detentos, eles eram selecionados para fazer os cursos lá dentro. Eu acho, pensando bem, né, nós trabalhamos numa medida corretiva, não foi? Assim, uma medida corretiva. Importante nesse momento na sociedade, já que eles estavam em vulnerabilidade já de fato. Não foi. Acabou por conta da questão financeira do país. O Sistema S também está com problema de caixa, de fluxo, e teve que, evidentemente, focar para o seu público, que é o pessoal da indústria. Então, nesse momento, acabou por conta de recursos. Eu acho que é importante a gente dizer isso, quando a gente ouve falar, eu disse lá, questão meter a faca no Sistema S, olha o que acontece. Eu trabalhava na escola de Teresópolis também. Eu administrava a escola de Teresópolis, que nasceu em 2012, e foi até 2015. Em 2015, ela fechou, porque foi diminuindo as suas unidades operacionais. É fato, isso é um olhar de empresário, né? Não tem jeito. E esse programa acabou em 2016, infelizmente acabou, de atender desse jeito aí as medidas socioeducativas. Um programa especial para medidas socioeducativas, alunos do DEGASE, CRIAD, infelizmente ele não existe mais como programa. Então, o programa ele foi fruto lá do convênio assinado em 2007 entre a Firjan, governo estadual, Ministério da Justiça, e junto entrou o SEAP, né? Então, ele entrou ali para o intermédio para fazer oficinas, né? Usar toda a metodologia SENAI nos cursos, né? Levando qualidade. Por isso que eu digo, é reconhecido mesmo de fato, a gente sabe disso, que o trabalho é um trabalho bastante sério. Os cursos foram desenvolvidos em 4 segmentos, basicamente, cursos de automotiva, construção civil, então está lá, automotiva, construção civil, alimentos e marcenaria.
você pode perguntar, por que escolheram essas áreas? Por que será que escolheram essa área? Simples eu dizer. Porque é a área que dá autonomia. Autonomia para o jovem, depois que sair daquela condição, se desenvolver. Eu não vou colocar ele numa área da indústria, de trabalhar como mecânico ou coisa assim. Existe uma outra questão por trás dela, que aí eu respondo a tua pergunta. A questão da escolaridade. Hoje, no Senai, como em todo sistema educacional, a gente precisa fazer a matrícula do candidato. Então, será que a gente conseguiu fazer de todos? Sabe por quê? A vulnerabilidade é tão grande, mas ela é tão grande, que tem gente que não tem identidade CPF. Tem gente que saiu do berço familiar há muito tempo e a família não tem a sua certidão de nascimento. Ela não tem a sua certidão de vacinação. Ela não tem documento. Eu tive que recusar algumas pessoas para estudar com a gente, porque a vulnerabilidade não é só de comportamento, a vulnerabilidade é social, de existir, é de existência também. Essa pessoa não existe, ela não tem documento. Ela não sabe nem onde foi registrada. E aí eu vou para outro ponto. Se ela não tem documento, ela tem escolaridade? Vocês acham que tem? Vocês acham que qualquer um desses alunos conseguem acompanhar um curso? Pode perguntar. Então, não consegue, porque ele tem a escolaridade e os nossos cursos ele tem um pré-requisito mínimo para que seja, para acompanhar a profissão. Mas fala. Eu acho que essa questão de a pessoa ela não tem escolaridade porque ela não tem um documento ou ela não existe, eu acho que isso vai muito do pessoal de cada um, porque muitas das vezes uma pessoa que tem tudo, que tem documento, que tem dinheiro para estudar, que tem tudo, mas ela não tem esforço, ela não procura aprender. Então, assim, eu acho que isso vai muito do pessoal de cada um. Às vezes uma pessoa pobre que não tem nada, literalmente nada, que vem do seco, ela pode ser um presidente da vida, enquanto uma pessoa que tem tudo pode não ser nada. Entendi. Porque é questão de esforço. Por meios legais, por conta de auditoria, e a gente precisa cumprir, a gente é auditado pelo TCU. Apesar de nós não sermos uma indústria, uma instituição pública, nós recebemos recurso que é público, né? A verdade é essa, né? A gente recebe o recurso que é público, né? Então, nós somos auditados. Ao ser auditado, ele vê lá, o auditor, ele vai assim, você ofertou o curso, então, de padeiro, não é? O curso de padeiro, ele está registrado lá na CBO, que é a Coleção Básica das Ocupações. São as coleções que elas regem as profissões na indústria, a profissão no Brasil. Então, se eu sou um torneiro mecânico, eu fui torneiro mecânico, lá estão os requisitos básicos para que uma instituição faça os cursos de torneiro mecânico ou de administrativo. É isso que você está fazendo? O curso administrativo hoje? É o qual? Qual? Ah, sim. Então, ele é um curso de aprendizagem. Por ele ser um curso de aprendizagem, lá na raiz dele, lá na CBO, tem um número. Então, eu não posso fazer um curso, abrir um curso da minha cabeça. Esse curso, quando ele é estruturado, ele foi estruturado por empresários, junto, por especialistas de escola, especialistas reconhecidos, engenheiros, e junto eles construíram o curso, o módulo básico, específico e o profissional. Ali sai um número. Então, quando uma empresa contrata lá, quem é do RH sabe disso, ela contrata com aquela raiz, aquele número. E aquele número, no passado, por exemplo, se eu era um cara de solda, no passado eu tinha um fator insalubridade, que me aposentava com 15 anos de profissão, porque é uma profissão que oferecia muitos riscos. Então, mas para eu fazer aquela profissão, por exemplo, eu tinha que ter uma escolaridade mínima, tudo está atrelado nesse documento que rege a educação profissional brasileira, que está na Constituição.
Tudo está atrelado. Ou seja, eu tenho que acelerar um pouco a minha fala, mas é muita coisa se eu fosse falar. Não são coisas assim que a gente às vezes acha simples, né? Então, por isso, o nosso amigo aluno do DEGASE, do CRIAD, ele não consegue fazer qualquer tipo de curso. Porque, muitas das vezes, nem documentos tem. E, muitas das vezes, não estudaram mesmo. Não estudou. Ele só tem a 2ª série, não sabe ler e escrever. Como é que eu vou falar de uma coisa numa máquina que eu preciso ler? Eu preciso, pelo menos, ler as noções de segurança. E aí, a gente, então, entende uma outra questão. Como resolver isso? Quem errou? Se é que houve erro de alguém? O Estado, a família, o indivíduo? Mas um indivíduo de 12 anos de idade errou? A sociedade, né? Então, assim... Oi? Né? Espalha para todo mundo. É. Todos. É, boa. Pode ser no final. A gente pode fazer o seguinte, a gente deixa as perguntas para o final e a gente faz os comentários? Vai. Não, te entendo. Mas Tá. para o nosso palestrante conseguir concluir. Então, gente, olha só. Os cursos ali, a gente está vendo, né, eles são ofertados nos cursos de programa Aprendizes da Liberdade, eles eram oferecidos para jovens de 14 a 24 anos de idade. 14 a 24. Tá? Conforme a lei do aprendiz lá, tá vendo? 10.097 de 2000, durante o curso e tal. Então, é isso, né? Então, os cursos deles tinham duração de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses nas cadeias, ou seja, nas escolas, e assim vai. Então, onde atendemos? Aí eu respondo aqui, né, um pouco. Atendemos em todo o estado do Rio de Janeiro. Houve atendimento desse programa em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu atendi onde? Eu atendi na unidade de Teresópolis e aqui na unidade de Nova Friburgo também. Eu trabalhei em 2 cidades com esse programa Aprendizes da Liberdade. Qual o perfil? Em regime fechado eu não atendi. Regime fechado foi no Rio de Janeiro, direto nos presídios, como eu disse para vocês. Eu só atendi LA, Liberdade Assistida. Mas você pode falar para mim, mas esse é mais fácil? Esse foi muito mais fácil. Não é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco, não. Não é a coisa mais fácil, não. Ainda há atendimento? Não, não mais, apenas pontuais. Por exemplo, o DEGASE tem um perfil que pode ser atendido por mim, num curso que vai começar agora em setembro. É claro que eu atendo. É óbvio que eu vou atender. Então, a gente não tem mais atendido em turma. Em Teresópolis, eu atendi em turmas fechadas. Foram 2 turmas. Foram 2 turmas de 16 alunos, cada uma que eu atendi. O convênio, acho que eu já respondi, né? Por conta do recurso. O recurso, né, da crise econômica. Já também, de novo ali, né, era em forma de gratuidade. E aqui, eu não vou ler isso tudo, mas, olha lá, tem um número que eu quero registrar para vocês. No CEAP, foram atendidos 2.300 pessoas ao longo do tempo. Muita coisa, 2.300. Ali estão os nomes das unidades onde nós atendemos, né? Então, a gente vê ali, ó, atendemos nas unidades prisionais de Vicente de Piragibe, Muniz Sodré, Esmeraldino Bandeira, no município do Rio de Janeiro, em feminino, no presídio feminino de Campos do Goitacazes, no Edgar Costa e Ismael Cirleiro, ambos em Niterói. Também aí mais embaixo atendemos naqueles segmentos, construção civil, eletricidade, automotiva, confecção, madeira e imobiliário. No DEGASE, que é onde eu atendi, nós atendemos 1.700, fizemos 1.700 atendimentos, onde eu atendi, 1.700. Nesse, nós atendemos na Ilha do Governador, eu não estava lá, CRIAD de Niterói, Bangu, CRIAD de Volta Redonda, CRIAD de Santa Cruz, Sense, CRIAD de Teresópolis, aí fui eu quem atendeu lá.
E Friburgo, que não estava aqui porque eu não atendi com turma. Eu atendi 3 alunos junto da turma que tinha começado. Ou seja, essa é a verdadeira inclusão. Você atender ele no meio dos outros. No meio dos outros. Mas será que pode ser qualquer jovem que eu possa atender no meio deles? Então, essa eu fiz bastante e faço aqui em Friburgo, de vez em quando, aparece um ou outro. Oi? Sim. Pode ser, sim. Então a gente atendeu. Né? Ela já até confirmando, eu atendo, eu não tenho problema. Claro que a gente vai avaliar, né? Qual é o seu nome? Né? A gente, é Gi? A Gisele. É claro que a gente atende e continua atendendo. Só que não é a realidade, é como a gente não esquece disso que eu acabei de falar. Documento, escolaridade, e aí são outros problemas que, né, Gisele? Né? Eu lá em... assim, não tinha naquele tempo, faltava às vezes acontecia. Ou de escolaridade, ou coisas do tipo, né? Mas aconteceu bastante, tá, Gisele? Com a gente lá. Vai passar. Então, aqui, eu tiro uma foto, né, do CRIAD, lá de Teresópolis. Então, veja bem, a sociedade, ela ainda continua tentando atender bem a questão do CRIAD. Uma coisa que muito me impressionou no CRIAD, lá de Teresópolis, foi a questão da instalação, das instalações. Era um sítio que tinha piscina, um sítio que tinha churrasqueira, era um sítio que tinha campo de futebol muito bem tratado, era um sítio que tinha plantio feito pelo próprio aluno, já com a hidroponia, ou seja, aqueles tubos, né, eles plantavam ali através da hidroponia e cuidavam das hortas de modo geral, da produção. Muito legal lá, um trabalho de Teresópolis, muito legal, né? Mas muitas coisas a gente ainda assim observa. Né? Olha lá, está vendo? Esse caso ali é a área de convivência dele, o espaço de convivência dele. Vocês estão vendo ali a família. A família toda semana vai lá para participar de palestras. Eu não sei se aqui também é, Gisele. Aqui em Friburgo, também as famílias vão ao estabelecimento aqui em Friburgo? Não tem mais viagem, só, né? Só internação. Então, aí a família estavam juntos ali, tentando corrigir, né? Talvez não é só culpa da família, mas tentando, né? Em convivência, manter a convivência. Observei que em Teresópolis, não eram de Teresópolis, pessoas de Teresópolis, é da região. Alunos de Friburgo estavam lá, alunos de Magé, alunos de outros lugares, e isso gera uma certa onerosidade na família também, né? Essa questão de ter que deslocar, pagar a passagem para ir, família às vezes que não tem, né, recurso. Existe? Então, eu não sei, mas eu observei que isso acontecia. Algumas famílias largam os jovens, não é, Gisele? Não vão acompanhar muitas, não. Algumas eu vi que não largava. Então, mas eu vi que tinha essas palestras, essas coisas lá. Eu não posso falar muito bem dessa história. Eu atendi. Mas, assim, dentro da minha observação, vi que é feito um trabalho. A gente não pode dizer que não é, né? É feito. E eu vi que, em Teresópolis, nós atendemos apenas no curso de aplicação de revestimento cerâmico. Esse foi o curso que nós atendemos. Era um curso de 300 horas, eram cursos que era feito numa tenda, igual eu tenho aqui em Conselheiro Paulino, é uma tenda, o curso da construção acontece ali dentro. E como é que era o deslocamento do jovem do sítio até a escola? Ficava mais ou menos uns 10 minutos, de Kombi, da própria Kombi do CRIAD, da própria Kombi. Nessa Kombi, os jovens seguiam com 2 policiais, certo? 2 policiais seguiam. Oi? Os agentes seguiam com os policiais. As aulas aconteciam como na outra. Tinha aula teórica, aula prática. As 2 turmas tiveram 16 alunos cada uma turma.
É difícil fazer educação profissional? Gente, veja bem, eu vou dizer para vocês, nesse segmento é muito difícil, tá? Desculpa aí a Gisele, que eu sei que talvez acompanhe, não é fácil, tá, Gisele? Não vou aqui florear, porque não é verdade. Eu sei que é difícil. Por quê? Porque o jovem está ali contra a vontade, né? Às vezes internado. Alguns casos, sim. Naquele caso de Teresópolis, especificamente, estavam. É claro que a gente tinha que recuperar o jovem, tentar recuperar, e a gente era parceiro só. O que acontece? Em 3 a 6 meses, que o curso dura, de 3 a 6 meses, havia muitas evasões. Então, a gente começava com 16, chegava no final com 4. Por quê? Talvez ali o que a menina perguntou, né? Os meninos evadiam, ou não iam mais para o DEGASE, para o CRIAD, ou eles, às vezes, eram liberados, e aí depois eles não queriam continuar o curso. A gente teve alguns problemas assim de evasão que era grande, sempre grande quando você forma turma. Talvez no presídio não tenha esse problema todo, né, Adriano? Mas assim, ali tem. Quando você tem atendimento de CRIAD, DEGASE, nesse caso assim, tem problemas. Então, no nosso caso, teve grandes evasões, chegaram 4 no final, mais ou menos. Sim, Gil, mas você acompanhou os alunos que foram formados por vocês? Assim, você soube da história de alguns? Eu não sei de todas as histórias, mas tem história de alunos que depois ele voltou ao crime, infelizmente, né? Ele volta ao crime. Teve gente que pouco tempo depois, infelizmente, ele veio a falecer, foi assassinado. Essas histórias acontecem muito nesse ambiente, aconteceram bastante. Houve casos também de sucesso que eu acompanhei. O aluno que depois saiu da LA, né, ele voltou a fazer curso voluntariamente e depois foi trabalhar de pedreiro, na boa, de aplicação de revestimento cerâmico, e melhorou o comportamento dele. Isso tem caso lá de talvez 8 que a gente conseguiu chegar ao final. Eu tenho casos que depois viraram casos de sucesso também. Que estabeleceram uma família, foram morar na comunidade, foram inseridos. Eu tenho esses casos também. Tem um caso que me chama muita atenção, naquele caso lá de Teresópolis, né, que, por exemplo, o jovem de LA, normalmente, ele também, esse convívio não é uma coisa muito comum. A escola, quando eu tenho uma escola como aqui no centro, gente, desculpa aí se eu estou falando coisa, porque eu estou falando da minha vivência, tá, Adriano? Não sei se é essa linha que você queria. Né? Porque, sei lá, né? Estou falando de coisas que a gente... mas, assim, quando eu recebi a turma, a gente faz a reunião inicial, fala das regras, mostra o regimento escolar, você apresenta a pedagoga, faz tudo isso. Só que, às vezes, o jovem está dentro do CRIAD, mas ele ainda não se curou, né? Ele está em recuperação. A verdade é essa, está em recuperação. O jovem ainda tem os seus vícios, seja de droga, seja de roubo, às vezes ele não se curou totalmente. Uma das coisas que o agente recomendava eram coisas simples. Por exemplo, um espelho. O espelho ele não podia ser assim, igual às vezes na nossa casa, assim, afastado. Por quê? Um jovem combinava com o outro no canteiro e, de repente, combinava com o outro e jogava a droga atrás do espelho. Ou seja, a gente teve que ter algumas ações na escola. O espelho tem que ser chapado na parede. Toda vez que o jovem vai ao banheiro, o agente de segurança vai junto. Não pode deixar ele ir sozinho. Então, veja bem, o que eu quero dizer para vocês? Se a gente não tomar conta realmente da sociedade, na educação, na base, ajudando as famílias que têm problema, esse problema... eu falo assim, será que eu estou falando coisa certa? Eu estou me perguntando aqui. Mas, veja bem, é verdade. Eu estou falando uma coisa que eu vivi. Eu estou falando uma coisa, eu falo uma outra coisa agora, que é uma experiência que me lembro agora, que foi, eles iam na Kombi. Infelizmente, em uma ocasião, o jovem abriu a porta da Kombi em andamento e pulou da Kombi. Em uma ocasião. Acreditem? Isso aconteceu, gente. É fato. Então, Teresópolis foi um atendimento um pouco mais pesado, nesse sentido. Vem para Friburgo. Então, nos atendimentos de Friburgo, pode passar. Nós atendemos motor de mecânica diesel, era uma unidade móvel no turno da tarde.
atendemos mecânico de motocicletas à tarde, atendemos confeiteiro e atendemos no curso de padeiro. Veja bem, nunca em turmas, sempre com 3, 2 alunos, 1 aluno. Como eu continuo atendendo, se tiver escolaridade, vai ser atendido, sem problema nenhum. Esse é um atendimento que, no meu ponto de vista, é um pouco mais fácil, porque eles não estão juntos, eles não estão aglomerados com o mesmo, né, com a mesma comunidade deles. Então ele está sendo inserido nas outras turmas. Então esse cara, esse jovem, é mais fácil. Daqui de Friburgo foi um pouco mais fácil, de fato foi. Porque são jovens, né, que já têm uma semi-liberdade, né, que às vezes, sei lá, pode sair. Liberdade assistida é o CREAS que atende. Liberdade assistida, ele vai uma vez por semana na aula. Já atendi também pelo CREAS também. Também já atendi, também. Oi? Oi? Tem, já atendi também. Esse que você está falando é semi-liberdade. Sim. Sim. Vai para casa. E acontecia. Liberdade assistida não, eles moram na residência dele. Uhum. Eu acho que é um trabalho assim, na minha concepção, tá? Eu vou continuar. Sim. Eles têm a liberdade deles, só que eu entendo uma coisa, a pessoa tem que gostar do curso oferecido. Sim. Sim. Só que geralmente é sempre quase, você me desculpa, o mesmo curso. Ele não pode escolher o curso que ele quer fazer. Aí realmente qualquer adolescente tem dificuldade às vezes. Imagina os nossos. Sem dúvida. Então, Tem que ser um curso de preferência. sim. Às vezes o que acontece, Gisele, é que a gente às vezes não tem todo o portfólio naquele momento. Acontece. Isso aconteceu, né? E aí, por isso, acontecem essas relações que a gente está falando. Essa relação, às vezes, do aluno ter mais dificuldade, de fato, acontece. Bom, a primeira coisa que o aluno em regime, ele é vetado é a questão da escolaridade, não tem jeito. Né? Então, é claro que é conversado. Oi? Sim? Sim, não, sim, com certeza, com certeza. Esses são atendidos. Esses são assistidos, são atendidos. Entendi. Mas a gente atendeu, Gisele, sempre atendeu. Muitas das vezes era pelo requisito, pela falta de documento, ou coisa assim, só que também aconteceu. Também aconteceu. Tá? Então, assim, nós ofertamos ali esses cursos de diesel, mecânico de motocicleta, confeiteiros, padeiros. Aqui em Friburgo, uma das grandes características que eu vi desses cursos foram que, normalmente, esses alunos chegavam ao final dos cursos. Tá ok? Todos esses alunos, Gisele, chegaram ao final. Na boa, em Friburgo sempre foram. Dizer para você que é fácil a gente fazer atendimento, não é. Não adianta eu dizer para você que é fácil, não é mesmo. Nunca foi mesmo. Né? Então, é claro que tem as pedagogas de lá. Não é. Eu já trabalho há bastante tempo, não é fácil. Trabalho há muito tempo, não é fácil. Pode passar. Então, aí aqui é um pensamento só, né? É importante, analisa-se a importância das medidas socioeducativas, em especial de a liberdade assistida, pela oportunidade de inserção dos adolescentes em processos educativos, que, se bem-sucedidos, resultarão na construção ou na reconstrução de projetos de vida desatrelados da prática e de atos infracionais. Esse é o objetivo. É um pensamento aí do Marcelo Augusto, né, na qual eu li uma matéria sobre a questão de liberdade assistida, e ele está certo. Né? A gente tem que fazer a contribuição. A gente fez, a gente continua fazendo. Digo para você, não somos realmente especialistas em atender esse tipo de público. A gente não diz que não atende, só que não é fácil também. Essa também é uma coisa que eu quero dizer. Fácil nunca foi, mas quem atendemos e quem chegou ao final, a gente ficou muito feliz. Eu convido rapidamente aqui uma pessoa que eu trouxe comigo aqui hoje, pode passar a tela aí, né?
que é o Rodrigo, que é um grande amigo meu, está aqui junto comigo. Ele trabalha hoje na Firjan Senai já há algum tempo, desde 2011, desde a época da tragédia, é instrutor de construção civil lá com a gente. Eu quero que ele fale um pouquinho, se me deixar uma oportunidade. Claro. Tá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, né, como educador. Eu tive o prazer, que para mim foi um prazer ter essa vivência. Eu não dei aula para esse público, mas eu fui chamado a poder conversar um pouco com esses garotos que o Senai lá atendeu lá no curso de pintura à tarde, há 2 anos mais ou menos atrás, 3 anos. Aonde que eram todos menores infratores, uma turma só de menores infratores. Que eu fui lá bater um papo com eles, porque a maioria dos professores ali que estavam, a maioria não, todos os professores que ministravam aula, até mesmo dentro da diretoria, até o professor, nenhum deles tinha uma vivência daqueles alunos. Eu fui minha vida toda menor infrator. Fui preso 3 vezes na minha vida, usei droga os 13 anos na minha vida. Fui impactado por professores, os quais que me fizeram mudar de vida, abrir meus olhos. Eu lembro, na segunda semana de novembro de 1995, onde que eu fui chamado, eu estava preso aqui na 151 DP, onde que eu fui chamado para minha visita, chegou lá, tinha 11 professores para me visitar. Aonde todos falaram para mim: Rodrigo, estamos contigo. Você sempre foi um bom aluno, independente da tua vida dupla que você sempre teve, e a gente sabia, mas você sempre foi um bom aluno. Eu sempre fui admirador de professor, que tanto me tornei professor. Eu fiz geografia aqui na Santa Doroteia. Eu acho que foi tanto ter... Eu sempre soube, na minha vida, que a educação poderia me trazer algo diferente. E eu fui impactado por muitos professores na minha vida. E ali eu tive a oportunidade de estar conversando com esses jovens. Porque, às vezes, quando um professor não tem a vivência que eles têm, ou sabe o que eles passam, o que eles já passaram, fica meio aquém, assim, entendeu? Ele fica meio desacreditado. Mas eu pude mostrar para eles que há uma possibilidade. Há uma possibilidade, sim, na educação. Vocês, então, agora estão começando aí. Eu tenho 4 filhos homens, 2 adultos e 2 menores, aonde que eu incentivo eles a estar sempre estudando, estar sempre buscando o melhor. E, como que o Gil falou, não é fácil, não. Não é fácil porque o que acontece? Como que a Gisele tinha dito que adolescente é difícil, por si próprio. Eu estou com 14, estou com 10, estou com 20, com 21. Eu já passei por isso dentro de casa. Eu sei que não é difícil. E a gente que tem uma família legal, temos incentivos e tudo mais, educação, a gente tem uns princípios. E os princípios deles se perderam. Às vezes se perderam até mesmo por defesa da vida a qual eles vivem. Porque se você está no crime com princípios, você não fica no crime. Esses princípios são perdidos. Então, às vezes, até querendo ou não, uma autodefesa. Porque se você está no crime e tem princípios, você não consegue viver no crime. E esses princípios têm que ser readquiridos novamente. Tem que ser readquiridos. Isso é readquirido dia após dia. Eu, como pai, como amigo, como tio, como agente da sociedade, como professor, né? Eu tenho esse papel na sociedade, de estar ajudando a trazer isso novamente para esses jovens. Quando tiver a oportunidade eu morei 43 anos, 40 anos lá no Floresta, lá no Morderé. Sempre estou lá, minha família, meus irmãos, estou tudo lá, minha mãe. Eu vou, quando me deparo com um menino desse, eu tiver a oportunidade de dar uma palavra, dizer algo para ele, que ele é importante, o estudo vai te tirar disso aí, você tem oportunidade. Porque às vezes não tem oportunidade, às vezes não foi lhe passado, nem lhe dado a oportunidade. Mas oportunidade, às vezes, se busca, né? Corre atrás, é passado, é incentivado, né? Eu tenho certeza disso, que a família em si, não sei se tem alguém aqui que tem algum amigo, parente, alguma coisa dessa forma, que é um infrator. Não desiste dele, não.
Meus pais nunca desistiram de mim, nunca mesmo. Por isso, hoje eu estou no Senai há 9 anos, fiz a minha formação de geografia, sempre quis ser professor, porque eles sempre me incentivaram, independente, até mesmo no colégio, sabendo a vida que eu levava, mas nunca desistiu de mim. Sempre me orientaram, sempre cuidaram de mim com um carinho, às vezes até mais especial do que dos outros alunos. Eu fui bem amado por essa parte de professor, eu sou apaixonado pela educação. Então, vocês que estão iniciando agora, continue, está no caminho certo. Isso é só o início, né? Tem muita estrada para se trilhar aí. Isso aí eu queria trazer isso e trazer a oportunidade que tudo, né? Já que a gente é formado, né? Eu penso de 3 formas. Nós temos nosso corpo, alma, espírito. Tem que estar os 3 em harmonia, né? Aí depois que eu conhecia Cristo ainda, as coisas foram cada vez melhorando na minha vida. Tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade. Eu só quero realmente agradecer a todos, né, dizer que à medida, desculpa aqui se realmente o meu discurso aí em algum momento tem algumas contradições no sentido do funcionamento do CRIAD, DEGAD, mas eu fui a unidade operadora de curso, de fato, é verdade, mas a gente atendeu lá muito bem, eu fico feliz por ter tido aí o sucesso, eu digo aqui de Friburgo, na forma como é atendida aqui, comparando as duas, talvez é a que dê mais certo. Né? Ela sendo inserida no meio da turma. Isso é bastante legal. A de lá foi um pouco mais complicada, mas os que chegaram ao final também valeu a pena. Isso a gente sempre pode dizer que sim. Sempre vale a pena. Sempre quando você vê um resultado, é sempre muito melhor do que nunca fazer nada. Não fazer nada não vai mudar nada. Não muda nada. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, poder falar isso aqui para vocês, nunca é a primeira vez, né? Feliz pelo Rodrigo, está lá comigo, lá é um grande parceiro, tem 9 anos lá trabalhando comigo, é um ótimo profissional, um ótimo construtor. Você vê, em algum momento lá atrás, o rumo dele foi corrigido. Né? Então, assim, a gente agradece. Obrigado a todos aí, obrigado mais uma vez nosso amigo aqui, né, por ter convidado, e valeu. Bom demais, né? A gente vê com exemplos e ver outras realidades. A gente falou aqui da realidade do CE, da realidade do Senai, são diferentes. É essa a diferença que a gente está aqui para entender. Senhores, senhoras, eu peço de verdade 10 minutos no máximo de intervalo. A gente precisa bater um papo sobre a nossa prova e a gente tem uma aula agora de noções de investigação aplicada que é comigo. Faço questão de todos sentarem o mais à frente possível, porque a gente vai fazer um uso maior lá da tela. Tudo bem?